Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live nessa terça-feira, às 21 horas, a nossa última live de 2022. E também seria uma despedida do Novembro Laranja, que é o mês de novembro dedicado à conscientização do zumbido, misofonia e hiperacusia. Eu convidei um casal super especial de otorrinos do estado do Rio de Janeiro. E, meus queridos amigos, e eu espero que vocês gostem, porque é uma live dedicada aí a tirar dúvidas, principalmente aí dos nossos seguidores que tem zumbido e que apresenta tantas dúvidas no seu dia a dia, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para vocês. Boa noite, Carla Cordeiro, Maria Chaparim, Bruno Ribeiro, Daniele Michele, Andréa já entrou. Já já eu te chamo, a Denise. Bom, então é a minha querida amiga Andréia e o seu querido esposo, que é meu amigo também, o Ricardo Figueiredo, né, que vão estar aqui com a gente. E eu espero que vocês gostem. Eu tenho já algumas perguntas aqui que foram enviadas pelos stories. E também vocês podem nos enviar perguntas aqui ao vivo, lógico, né? Claro. Oi, André. Oi, Fátima, tudo bem? Bom, gente, deixa eu fixar aqui. Então, dúvidas sobre zumbido, porque quem entrar vai saber do que a gente está falando para não se perder. E é isso. Deixa eu pegar aqui, chamar os meus queridos colegas. Ricardo, opa. Não acredito! Ricardo, tá dizendo aqui que você não pode participar porque a sua versão do seu Instagram não tá batendo. Tem que pega outro celular, será? Meu Deus do céu, Ricardo, não vai rolar. Peraí, deixa eu ver se eu pego a Andréia e aí você entra junto com a Andréia no mesmo celular. Peraí, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ricardo, fica junto dela, por favor. Agora seu celular não tá atualizado. eu posso atualizar. Oi, queridos! Que Não bom é? que vocês estão juntos! Eu vou tentar atualizar aqui. Ai, deu Eu certo! pensei que Então o meu entrou fosse dar os dois. problema, o dele que deu. Sim, mas eu vou tentar atualizar. O dele tem que atualizar. Deu que tem que atualizar, que essa versão tá antiga e que não dá para participar. Mas que bom que vocês estão juntos, que não vai ter problema. Queridos, muito obrigada por ter aceito o convite. Uma grande honra ter esse casal 20 da Otorrino aqui comigo. Andréa, sua estreia, né? O Ricardo já fez algumas lives aqui comigo. E eu, antes de mais nada, eu gostaria de que vocês pudessem se apresentar, né? Vou começar com a Andréa, que é a estreia dela. O Ricardo já tem cadeira cativa aqui quase comigo. Então, Andréa, fala um pouquinho sobre você, a sua formação e aonde que você tem um consultório. Fala um pouquinho da sua parte profissional aqui. Oi? Travou um pouquinho? Eu acho que tá travando um pouquinho a conexão. Tá, o meu tá travando também? Ou só o deles? O deles tá bem Aí, travado. eu vou tentar mudar. Eu vou tentar mudar aqui, só um minuto. Se você puder colocar no Wi-Fi... O meu também tá travando? Nossa! Agora... Então, peraí. Veja se você coloca no seu eu vou tentar Wi-Fi. colocar aqui, peraí. Tá, peraí que eu... Se melhora. E agora? Parou de travar? Acho que sim, né? Eu atualizei o Instagram, manda de novo para mim.
É. Então, agora melhorou. Pelo menos eu estou vendo vocês e estou conseguindo falar. Então, vou lá me apresentar. Vamos lá, Andréa, fala um pouquinho aí de você, da sua formação. Meu nome é Andréa Azevedo, eu sou otorrino e eu comecei a interessar. Meu interesse com zumbis começou em 2005, até porque a gente mora aqui numa cidade que nós temos uma das maiores associações de aposentados na América Latina, tem a CSN também, que é muito ruído. E começou a aparecer muito paciente com essa queixa. E a gente acabou se interessando por isso. E eu comecei a fazer curso, fiz minha pós-graduação no Rio, fiz meu doutorado pela Unifesp e já tem mais ou menos uns 18 anos que a gente se dedica a esse sintoma zumbido. Perfeito. Ricardo, fala aí um pouquinho de você para os nossos seguidores aí conhecer o seu trabalho. Então, a gente trabalha junto, então a gente está nisso mais ou menos no mesmo tempo, tá? Eu fiz residência médica na UFRJ, no Rio, e depois fiz mestrado lá também, ainda não fui em Zumbido. Depois eu fiz doutorado aí em São Paulo, na Unifesp, e agora eu estou fazendo um pós-doc, tudo agora em Zumbido. Então, a nossa história é parecida, que a gente faz pesquisa junto. Legal! Excelente, excelente. Gente, então assim, para os seguidores da André e do Ricardo, então eu sou Karina, eu sou Karina Bezerra, eu sou fisioterapeuta, né? Eu trabalho em 3 áreas, né? Eu faço essa transição aí. Eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, consultório aqui em São Paulo. Então, eu só atendo zumbido hoje. Eu não faço mais nada além de atender zumbido. Tenho experiência clínica há mais de 20 anos em zumbido. Eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP com a doutora Tani, na área de zumbido, né? Sempre com o tema zumbido. E acabo também ministrando cursos, dou aulas em pós-graduação. Então, eu sigo também essa área da docência, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Então, hoje nós vamos focar nas dúvidas dos nossos seguidores, né? Dúvidas gerais sobre zumbido. Eu vou começar aqui com as dúvidas que eu já recebi nos meus stories, mas se vocês quiserem já começar a perguntar também aqui ao vivo, não tem problema, tá bom? Podem mandar suas perguntas aqui, que é para a gente poder interagir. Bom, eu vou começar aqui com a pergunta para a Andréa. A Mimodalo 3 perguntou: zumbido pulsátil pode ter melhora? Porque eu já estou desanimada. Provavelmente ela deve ter feito alguns tratamentos e não teve nenhum tipo de melhora. O que você poderia falar para ela? Então, o zumbido pulsátil é um zumbido que dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que fazer alguns exames e pesquisar, por exemplo, com o venoso. A gente tem que saber se determinados movimentos diminuem ou aumentam o zumbido, para a gente tentar fazer um diagnóstico, ver se é um problema realmente venoso ou se tem alguma fístula, alguma outra coisa. Eu não sei o que ela fez, se ela fez algum tratamento medicamentoso ou se ela fez alguma pesquisa, mas existem coisas para a gente pesquisar aí. E algumas coisas a gente usa até o propanolol. Você lembra mais alguma coisa? É mais ou menos. Eu não sei exatamente os exames que ela fez, se ela puder dizer aí, né? Ser um pouquinho mais e mais um pouquinho a fundo para a gente poder ver o que faltou, o que pode ser feito. Uhum. Eu acho que uma das mensagens principais que a gente pode passar aqui diante dessa pergunta é que qualquer zumbido pode melhorar, aliviar, né? Reduzir, né? A pessoa ter mais qualidade de vida, independente de ser pulsátil ou um zumbido tipo apito, chiado, seja qual tipo de zumbido for. Mas a gente sabe realmente que o zumbido pulsátil, ele é uma red flag, ele é uma bandeira vermelha, né? Então a gente precisa ficar atentos. Então o médico otorrino, ele precisa fazer todo um exame mais aprofundado. Então pede-se exames diferenciados,
tem um tipo de abordagem de avaliação diferenciada e muitas vezes eu recebo esses pacientes com zumbido pulsátil quando o médico otorrino pede vários exames e não encontra absolutamente nada. E muitas vezes esse paciente tem queixas de dores ou quando ele faz alguns movimentos, né, do pescoço, da mandíbula, esse zumbido às vezes até para na hora do movimento, que é o que a gente conhece como síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial, que foi descrito pelo Robert Levine, né, que muitas vezes eu acabo tendo no meu consultório e temos resultados muito bons. Inclusive, eu falo que o zumbido que eu mais gosto de atender é o pulsátil, porque geralmente são esses zumbidos que eu consigo uma remissão. Ricardo, você gostaria de colocar mais alguma coisa sobre o Não, pulsátil? é só reforçar essa questão da investigação, né? Assim, muitas vezes você não vai encontrar nenhuma normalidade vascular, mas essa investigação tem que ser feita e isso é o otorrino que faz mesmo. Então é importante isso, muito importante. Tá bom, gente? Outra perguntinha aqui que eu vou fazer. Pasquale Delci. Andréa, ele falou o seguinte, perguntou o seguinte, o zumbido tem cura? O meu faz 1 ano e 9 meses que já tenho. O zumbido Então, tem essa é uma cura? pergunta que geralmente o paciente faz para a gente, né? E eu sempre respondo para ele que eu acredito em cura e ou tratamento. Eu tento mostrar para ele que existe uma diferença. Tudo depende muito se a gente achar uma causa. Geralmente a gente imagina que o zumbido seja um sintoma. Então, a gente achando uma causa subjacente a ele, a gente pode tratar e às vezes até conseguir a remissão completa do zumbido. Mas tem alguns zumbidos que eu particularmente chamo de sequela. Esses são um pouquinho mais complicados e, assim, depende muito da interação do médico, do paciente. Você praticamente tem que se tornar uma pessoa íntima, saber muita coisa do paciente. Uma das perguntas que eu sempre faço quando eles chegam e já falam para mim, que já fizeram de tudo, já foram vários médicos e não conseguiram sintoma, é se ele lembra do exato momento que o zumbido surgiu. O paciente sempre tem uma ideia, eu acho que foi por ruído, ou então eu acho que foi por um estresse. Quando eu olho o paciente, eu penso em neurotransmissores. Então, para mim, a história dele vai ser muito importante na hora de eu escolher um tratamento, principalmente se for medicamentoso, que é a nossa área. Então, eu acredito que sim, e nessa experiência de 18 anos que a gente sempre consegue atenuar ou, às vezes, até abolir o zumbido. Sim. Ricardo, se quiser colocar mais alguma coisa. Assim, a questão é o grau de incômodo que o paciente tem. Então, muitas vezes, embora o ideal seja que você consiga abolir o zumbido, mas se você conseguir trazer esse paciente para o grupo dos pacientes que têm um incômodo menor, você já pode considerar isso como um sucesso relativo. Mas existem muitos casos de cura, sim. Uma série recente que a Tani publicou mostra isso, é uma série, se não me engano, de 80 e poucos pacientes, que são casos de cura, tá? Então, assim, a cura é possível, embora seja um objetivo que a gente ainda não alcança na maioria dos casos, mas a gente consegue trazer esse paciente para aquele grau de não ter incômodo com o zumbido. Infelizmente, a gente ainda não tem, né, um tratamento de ouro para zumbido, que resolva todos os tipos de zumbido. E a gente hoje, cada vez mais, a gente chega à conclusão de que o tratamento tem que ser muito individualizado. Não existe um tratamento geral, né? E os pacientes chegam para a gente querendo esse turn-off rápido e não existe isso. Então, é um processo que a gente vai descobrir, tentar achar a causa e, quando não achar a causa, saber que aquilo se tornou talvez uma sequela, né? Ou seja, se tornou central. Então, exige toda uma neuroplasticidade e que várias terapias que a gente tem hoje, não só a medicamentosa, né?
Sim, inclusive a gente sabe, né, que eu falo tanto aqui na minha página que o zumbido ele é um sintoma, ele não é uma doença, e por ser um sintoma, quer dizer, Sim, existe algo por trás desse zumbido. Então, realmente, assim, não existe uma bala de prata que vai exato. detonar todo tipo de zumbido, né? Porque depende muito dessa história, né? Do que a gente colhe, que eu costumo falar que são os fatores de risco, causas e os gatilhos desse zumbido variam muito de um paciente para o outro. Apesar de que a gente sabe que até mais ou menos 90% pacientes com zumbido, eles vão apresentar algo em comum, Sim, que é a perda de audição. Isso é algo que é muito comum. Mas existe toda uma questão por trás, né? Seja questões musculares, metabólicas, personalidade, seja humor. tantas, mais de 200 situações que podem levar. Então, por isso que não existe um único tratamento para o zumbido, né? A gente sabe que é possível o zumbido desaparecer. O meu, eu tive zumbido por 6 meses, o meu desapareceu, da própria Tani, né? Desapareceu. Então, a gente sabe que isso é possível. Eu acredito que qualquer zumbido pode desaparecer, porque É. tudo depende Não, do cérebro. Que quem vai desligar é o cérebro. Então, mas a única coisa que a gente sabe é que não é tão comum. Não é algo comum, né? Os pesquisadores, colegas no dia a dia aqui, na prática clínica, pesquisadores que eu ouço em podcasts, né, de pesquisadores da Inglaterra, eles já falaram que é em torno é. de 5 a 10%. Então, não é alto, né? Baixo, mas, enfim, a gente está em busca de conseguir uma prevalência maior de remissão Sim. total de zumbido, tá? Mais uma perguntinha aqui. A Rafinha Correia. Ricardo, ela comenta o seguinte: eu tenho zumbido de causa emocional e esse zumbido é intermitente. Esse tipo de zumbido é possível? Tem uma prevalência maior, tem uma, digamos assim, uma chance maior de ter cura? Sim, Ela essa perguntou. intermitência provavelmente está relacionada aos fatores emocionais que ela está relatando. E a gente sabe que a associação de zumbido, tanto com ansiedade quanto depressão, com depressão, ela é muito grande. Então, são pacientes que têm um terreno mais propício a ter incômodo, sim, pelo zumbido. E isso tudo é afetado por essa questão do estado emocional. Tá? Então, eu acho importante, de qualquer maneira, mesmo nesse paciente, é preciso fazer a investigação habitual. É possível que exista uma alteração auditiva, como você falou, ela existe na maioria dos casos. Ela pode ser detectada na audiometria, ela pode não ser detectada na audiometria, ela pode ser subclínica, ela pode aparecer só numa emissão fotoacústica, por exemplo. Ela pode ser, inclusive, temporária, ou seja, o paciente teve um problema, houve uma alteração temporária, e o zumbido ficou, porque a neuroplasticidade ocorreu, ela não vai ocorrer de uma forma igual em todas as pessoas. E aí o zumbido, ele tem essa centralização na via auditiva, mas existem várias coisas dentro do sistema nervoso central que influenciam isso. Então aí você vai ter essa parte somatosensorial, que é tão importante, e você vai ter a parte ligada ao sistema límbico, ao córtex pré-frontal e todas aquelas áreas que estão ligadas a esses fatores emocionais. Então, eu acho que isso é importante ser abordado, tá? Eu acho importante, muitas vezes, você ter o auxílio do psiquiatra, do psicólogo, que tenha algum conhecimento da coisa, para você poder abordar essa parte que certamente vai ajudar no tratamento. Eu agora mesmo, na minha tese, eu estou empregando uma escala de ansiedade e depressão justamente para avaliar, porque tem paciente que não sabe que tem esse problema ou que tem um diagnóstico que não está correto, então ajuda a gente a direcionar esse tratamento. E é muito comum também no estresse, né? Uhum. O que acontece é exatamente a liberação de adrenalina. E a gente sabe que a gente tem uma arterinha só indo ali para a orelha interna, né? Então é muito comum ali,
por causa do estresse, da adrenalina, você ter um sofrimentozinho da orelha interna. Então, o zumbido é comum, né? Quantas vezes te leva um susto e dá... Sim, e a na gente mesma sabe hora, que né? toda. E a gente sabe também que toda a nossa via auditiva, né, ela tem Sim, receptores serotoninérgicos. Então, quando altera, né, todo esse componente aí emocional, mais ansiedade, depressão, altera esse tônus serotoninérgico, isso tudo pode acabar afetando sim. aí essa via auditiva, né? E lembrando, como ela comentou, do zumbido intermitente, sempre o zumbido intermitente, o que é isso? É aquele zumbido que às vezes a pessoa não percebe, assim, Volta. ele para, volta. É um zumbido que tem um prognóstico melhor do que aquele que é constante 24 horas, tá? Então tem realmente um prognóstico mais interessante. Eu vou começar a ler agora as perguntas aqui, que já tem o pessoal fazendo aqui ao vivo. Bom, a Sandra, querida, beijos, né? Falando aqui, fui a professora dela, o Ricardo e André, meus conterrâneos. A Angélica Moraes, ela perguntou assim: perda auditiva em altas frequências. Então, provavelmente, a audiometria convencional dela até 8.000 é normal. E a de altas frequências está alterada. Então, ela quer saber, assim, como é feito esse tratamento do zumbido com pessoas que têm uma audiometria de altas frequências alterada e audiometria até 8.000 normal. E aí, queridos, quem quer responder essa? Então, não existe muito ainda um parâmetro para essa audiometria de alta frequência. Mas a gente sabe que algumas pessoas realmente... A gente até tem no consultório audiometria de alta frequência e às vezes a gente faz a audiometria convencional, tá tudo normal, e você vai ver lá, tem uma quedinha. Mas assim, a gente não tem como confirmar se aquele zumbido é por causa disso, né? Realmente, porque tem muita gente que tem lá e tem essa perda mais altas frequências e não tem zumbido. Então, antes da gente afirmar isso, tem uma série de outros fatores que a gente tem que realmente avaliar para poder afirmar isso, né? E tem que ver o tinnitus matching também, tem que saber se o zumbido está na alta frequência. Para Exato. fazer a cufenometria, o tinnitus matching, Isso é muito para saber em importante, que frequência que ele está. E daí ver o que se pode fazer, tá? Se for pensar também, né, a maioria das pessoas acaba tendo a perda Sim. mais rápida em altas frequências, né? É onde a gente Sim. acaba perdendo Depois mais dos rápido, né? 40? Com certeza, com certeza. Se eu fizer, meu Deus do céu. Ó, o Wallace Ventura, ele perguntou o seguinte: meu zumbido sempre vem acompanhado de tontura. Durante o dia, o zumbido, ele vai e volta, ó. Outro zumbido intermitente. Mas a tontura fica durante todo o dia. Gente, ó, para quem a gente responder as perguntas, manda coração. Aperta aqui embaixo que a gente gosta de afeto. Quero ver coração subindo, tá bom? Como agradecimento. Então, e aí, Andréa, fale aí um pouquinho. Essa pessoa que tem essa tontura o dia inteiro, mas Então, o zumbido mas vai e tem volta. plenitude, que a gente tem que pensar em problemas metabólicos, hormonais, o próprio estresse, alguma coisa de tuba. Ele comentou que é tontura e Mas a desequilíbrio. tontura dá ele em pé, deitado, como ele Tem faz muitas a perguntas, valsalva, né? Teria abre, que. ele tem são coisas assim que são difíceis da gente responder. Pode ser uma anemia, pode ser tanta coisa, né? Os sintomas são iguais, as patologias vão mudando, né? Então, às vezes, é difícil a gente ser certeiro assim. É importante saber se ele fez uma avaliação autoneurológica, né? Porque o zumbido, ele faz parte, por exemplo, é um dos sintomas de doença de Meniere, né? Se a tontura dele é persistente desse jeito, eu presumo que não deva ser, mas pode ser uma vestibulopatia metabólica. Tem que ter uma avaliação autoneurológica junto com a avaliação audiológica. E assim, na nossa experiência,
Me chamou a atenção essa tontura o E dia assim, inteiro. na nossa experiência, esse é o tipo do paciente que às vezes responde às medicações antivertiginosas, por exemplo, às vezes, quando tem a tontura associada. Então, isso é tudo a questão da subtipagem do zumbido. Subtipar o zumbido, que é diferente em todas as pessoas, você não vai ter duas pessoas com zumbido igual, e a partir dessa subtipagem, você tentar sistematizar uma modalidade de tratamento. Isso é uma coisa que a gente vem tentando fazer, isso em nível geral, em nível internacional, tentar subtipar a coisa para tentar ter uma precisão maior de tratamento. Então, eu acho interessante essa questão da tontura, que isso pode ser um caminho a ser seguido, que pode levar ao sucesso de tratamento. Mas é importante ter a avaliação otoneurológica bem feita. O que a gente vê aí nesse sintoma que ele está falando, né, do zumbido e da tontura, é que há o que você falou, red flag. Tem alguma coisa acontecendo aí. E a gente tem que ir atrás, né? Procurar. Não pode deixar mesmo, não. Tem que procurar. Sim. Eu já tive até paciente meu com tontura assim, persistente, ele foi diagnosticado com TPPP, que tem muita relação aí com a questão emocional também. Mas, ó, otoneurologista, tá? Existe uma especialidade que muitas pessoas não conhecem, que é o otoneuro, que é o otorrino, que se especializa nessa área de tontura, zumbido também, tá bom? Renato, beijo, querido. Gi, obrigada, viu? Deixa eu ver aqui. Belchiotito. Já tenho zumbido há quase 14 anos. Já fiz vários exames. No início, incluindo ressonância, audiometria, para detectar se estava perdendo a audição. Porém, até hoje não descobri o motivo. Continue insistindo. A dica que eu dou sempre, procure um profissional que tenha uma especialidade dentro dessa área de zumbido. Né? Que são pessoas que se aprofundam mais, pedem exames um pouco mais específicos, têm um trabalho, uma vivência maior na prática clínica, e isso faz diferença. Ter um profissional que tenha expertise no assunto, tá bom? Na maioria dos consultórios de otorrino, você entra e sai do mesmo jeito, sem nada a ser feito. Geralmente são profissionais que não sabem ou não gostam de tratar zumbido ou não tem prática com zumbido. E com certeza isso é muito comum. A Bebel comentou a respeito do zumbido dos meus pacientes. Falou muito em consumo de cafeína, colesterol alto, alcoolismo, depressão e doença ocupacional. Ricardo, como ele falou muito de cafeína, queria que você falasse um pouco sobre cafeína e zumbido. E aí? Tem essa coisa toda, né? De tira a cafeína de quem tem zumbido. É o que eu mais ouço aqui no meu consultório. Meus pacientes falando que os profissionais aí pedem para cortar. E aí, é para cortar café de todo mundo que tem zumbido? Não, isso é uma coisa que mudou muito, vamos dizer assim, de uns 10, 15 anos para cá. A questão é que a cafeína é estimulante. Então, ela bloqueia receptores adenosínicos, que são receptores inibitórios. E, por isso, se acreditava que ela poderia piorar o zumbido, o que até fazia uma certa lógica. Só que a cafeína tem outras ações que podem ser interessantes. Então, nunca houve nenhum estudo que provasse que a cafeína piora o zumbido em todos os pacientes. Então, assim, inicialmente, houve até um estudo duplo cego feito na Inglaterra, com restrição de cafeína, por troca por café descafeinado, e mostrou que não só não melhorava o zumbido, como alguns pacientes ficavam com abstinência de cafeína e acabaram piorando. E depois surgiram algumas grandes séries de pacientes, inclusive um trabalho nosso daqui, com uma série não tão grande, uns 200 e poucos pacientes, mas tem outras muito maiores, que mostram que o consumo de quantidades moderadas de cafeína pode, inclusive, ser benéfico. Pode. A gente não... Isso é uma possibilidade. Então, o que eu faço hoje em dia
é se o paciente não abusa de cafeína, ou seja, se ele consome até 3, 4 cafezinhos por dia, eu simplesmente não mando ele cortar. Não há nenhuma evidência razoável para isso. Se o consumo é acima disso, a gente faz um teste e manda ele reduzir para isso, mas não para cortar. E aí você observa se isso vai ter algum benefício. Nós já tivemos alguns pacientes que se beneficiaram disso. Até nós tivemos um caso, né, de um paciente que parou de tomar café e o zumbido sumiu. E até hoje me encontra na rua e ele fala. Mas isso é muito caro, tá? E com relação a outras coisas que ela falou, assim, de dislipidemia, colesterol e tal, é um fator importante, porque a dislipidemia afeta a vascularização da orelha interna, e se ela afeta a vascularização da orelha interna, ela vai levar a algum tipo de perda auditiva, clínica ou subclínica. Então, é isso. Se acredita que talvez o triglicerídeo seja mais importante até do colesterol, porque ele vai afetar mais os pequenos vasos e também porque triglicerídeo anda de mão dada com açúcar, com glicose, que é outro fator extremamente importante em relação ao zumbido. E exposição a ruído, que é a terceira coisa que eu me lembro do que você falou aí, é talvez uma das causas mais importantes de aparecimento de zumbido que existe. E esse ruído, a gente está falando de ruído profissional clássico, mas também de exposição a ruído recreacional. Nós já tivemos alguns trabalhos por aí sobre isso. Nós tivemos a oportunidade de fazer um com usuários de MP3, na época, né, gente? Agora já é outra coisa. Já não é mais isso, mas na época era isso, e a gente encontrou uma relação clara entre os usuários de música por fone de ouvido e o aparecimento de zumbido, mesmo em jovens. Então, é muito importante essa conscientização e lembrar que o zumbido pode ser o primeiro sintoma de que alguma coisa não está legal e a audição do paciente pode ser prejudicada. Então, atenção, principalmente com o volume, que foi até coisas que a Associação Brasileira de Otorrino já se preocupou muito. Na Europa existe algumas orientações de restrição de volume dos aparelhos para que proteja isso. E a gente sempre orienta os pacientes a nunca passarem de metade do volume, né? Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Nossa, muito bom. Foi uma resposta bem completa. Tem uma pergunta aqui do Kelvin Rafael. Como reduzir tensão muscular no pescoço e ombros a fim de diminuir o zumbido somatosensorial? Olha só, eu acho que uma das questões principais para quem tem zumbido somatosensorial é o tratamento, além do otorrino, né, acompanhando o fisioterapeuta realizando o tratamento fisioterapêutico. Então, primeiro lugar, né, do tratamento ouro, né, para zumbido somatosensorial é o trabalho, é o atendimento, o tratamento, a avaliação do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, ele vai não só realizar técnicas como terapias manuais específicas, agulhamento seco, né, existem também próprio tenso, laser, se tiver dor associada, né? Tem muitas técnicas de terapias manuais. E o fisioterapeuta bem treinado, ele também vai te orientar exercícios para serem realizados em casa. Mas também a gente precisa verificar, por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa, se você tem um nível de estresse muito alto. Por quê? Porque a parte emocional, ela anda juntinho com essa parte somatosensorial, né? Quando a gente está mais tenso, mais ansioso, a gente tende a travar, a contrair mais, a fazer mais bruxismo. E com isso tudo, o zumbido, se for somatosensorial, ele tende até a piorar. Então, controle emocional, cuidado da saúde mental, ela tem que vir junto também do tratamento do zumbido somatosensorial, porque uma coisa pode levar Karina, a outra, Karina, tá bom? Posso só fazer uma observação? Oi. Eu acho muito importante que o otorrino saiba pesquisar esses pacientes com possível zumbido somatosensorial, saiba incluir na anamnese
as perguntas que podem te indicar esse subtipo, saiba fazer uma avaliação básica para saber o paciente que ele deve encaminhar ao fisioterapeuta. E ter um fisioterapeuta que saiba trabalhar essa parte. Isso é extremamente importante, porque senão não vai dar certo. Eu acho que ainda, eu não sei, acho que uma vez você me disse que isso ainda não estava na graduação de fisioterapia, que era uma coisa que ainda estava em nível de pós-graduação. Eu acredito que em breve esteja, mas é importante que a gente tenha um fisioterapeuta que saiba trabalhar essa parte e que o otorrino saiba identificar isso e encaminhar o paciente dessa forma. Isso é extremamente importante. Excelente. Vocês, eu sei que vocês são super profissionais multidisciplinares, assim, vocês reconhecem muito o trabalho, né, dos outros profissionais dentro desse universo aí do zumbido. Isso é extremamente importante. A Vanja Aparecida 92 fez uma pergunta: se TPPP e zumbido pode ter alguma relação? Sim, né? A parte tensora do tímpano, não é isso? Não, TPPP. Não, Que é a tontura mais emocional, relacionada a essa parte emocional. Com certeza, né? É por isso tudo aí que você acabou de falar. Existe essa parte de contração, e nisso a liberação de neurotransmissores, tem o humor, a ansiedade, a depressão, tudo junto. E com certeza vem a liberação dos neurotransmissores todos, adrenalina, cortisol, noradrenalina, serotonina. Serotonina ainda é bom, né? Mas tem todos aqueles neurotransmissores que fazem parte mesmo e agravam cada vez mais essa tensão e com certeza vão dar tontura. Sim. Pergunta aqui do Físio Jurandir Júnior. Durante o movimento de retração cervical, o som do zumbido contínuo, ele aumenta. O que pode ser? Jurandir, olha, isso pode ter uma relação com essas questões aqui de músculos e articulações. Mas, presta bem atenção, o fato de você só modular e não tiver os outros critérios, porque assim, a gente fez uma publicação em 2018 com todos os critérios para o diagnóstico do zumbido somatosensorial, que é esse que tem relação com músculos e articulações. Se você só tiver modulação, isto é, alterar o zumbido para cima, para baixo, o volume dele, ou a frequência, só com esses movimentos, você não tiver mais nada dos critérios de zumbido somatosensorial, eu não boto muita fé no tratamento fisioterapêutico nesses aspectos, não. Sabe por quê? Porque essa via somática, ela tá sempre juntinha com a via auditiva. Então, não necessariamente você vai ter um zumbido somatosensorial. Você pode ter uma modulação, mas não necessariamente um zumbido somatosensorial que precisa do tratamento do fisioterapeuta. Então, para isso, eu acho interessante você passar com um otorrino, de preferência especialista em zumbido, para observar outras questões envolvidas com essa sua queixa. E aí ele vai, um profissional que entenda, ele vai identificar se é um zumbido mais para somatosensorial ou seria apenas uma modulaçãozinha, mas que tem outras questões aí envolvidas nesse zumbido. Tá bom? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Por que a Adri Lima? Por que alguns zumbidos pioram com barulho? Isto é, vai para um show, vai para uma balada e o zumbido sai pior. Ou até mesmo com a amplificação com o aparelho auditivo. Sai pior quando ela vai para um show? Não deveria, né? Provavelmente o fator inibitório, que a gente tem um fator inibitório quando a gente é exposto a som alto, né? Tem lá o stapédio, aqueles músculos. Será que poderia ser alguma coisa ali? Eu não consigo entender isso também, não. Talvez a pessoa esteja fazendo algum tipo de TTS, um trauma temporário.
que é o que acontece quando você, às vezes, você fica com um zumbido temporário depois de um show com som alto, né? E se a exposição a som não foi de intensidade por tempo suficiente, você não tem uma lesão permanente, você tem um temporary threshold shift, que é o TTS. Então, talvez haja uma Não estou ouvindo. a Voltou. alteração que já tem de base. Talvez isso. Eu pensaria logo que numa lesão no sistema inibitório, né? Porque a gente tem lá o trato olivar lateral, o trato medial. Pode ser algum problema nesses tratos, né? Também relacionados aos neurotransmissores inibitórios. De repente, está com uma lesão aí. Eu acredito também que o som alto, ele gera um aumento da excitabilidade, né? Sim, mas aí... células. E aí eu acho que talvez gere esse aumento do zumbido, né? Talvez aí o possa existir sistema inibitório teria que estar funcionando, né? E provavelmente não está. Aí a gente pensaria no medicamento, de repente, que tivesse esses neurotransmissores inibitórios. Eu penso logo no medicamento, porque quando eu olho assim, eu já penso no neurotransmissor. Não tem jeito. Entendi. O Valtinho perguntou, tem um zumbido que acredito está ligado à tensão e pressão no meu maxilar, na mandíbula, provavelmente. Também tenho perda. Testei aparelho e não diminuiu o zumbido. Qual é o caminho para a redução? Valtinho, provavelmente você já passou com otorrino, já foi com um fono. Eu te aconselho, de repente, você passar com um dentista especialista em ATM e um fisioterapeuta que trabalhe nessa área também de disfunção temporomandibular e zumbido. Né? Eu acho que falta, de repente, se você não passou, procure para ver se você tem bruxismo, se você tem uma disfunção temporomandibular, para esse dentista também poder tratar e o fisioterapeuta atuar junto. Eu acho que, de repente, pelo que você não citou aqui, eu pensaria nisso, tá bom? Zumbido hoje em dia está aumentando em jovens que usam fone de ouvido. Sim, com certeza. Pergunta do André Frank. Ferritina alta pode dar zumbido? O quê? Ferritina alta. Ferritina alta. Eu não tenho experiência. Nunca tive um paciente. E nem desconheço pesquisa que tenham relatado isso. Não conheço. Mas tudo é possível, né? Sim. A gente... tudo é possível. Aqui na USP, pelo que eu acompanho os colegas, né? Eles comentam que às vezes pode ser uma lenha na fogueira, né? Uma lenha naquela fogueira que já está acesa e daí joga mais um álcoolzinho lá para dar uma alterada na parte vascular, alguma coisa desse tipo. A Renata perguntou, o açúcar altera o zumbido? Com certeza. E se vocês puderem explicar por que altera, Ricardo? Por que o açúcar pode alterar, né, o zumbido? Porque existe toda a questão metabólica da orelha interna. E é preciso que se entenda que a orelha interna ela é muito sensível metabolicamente. É uma estrutura com a demanda de energia muito grande, tá? E com uma vascularização terminal, sem colaterais, sem reservas energéticas. Então, ela é muito sensível a isso tudo. Então, tanto o diabetes propriamente dito, quanto outros tipos de distúrbios de metabolismo glicídico, eles podem afetar toda essa questão de oferta de energia para a orelha interna. E aí, você tendo um problema de energia na orelha interna, você vai acabar tendo alteração na audição. Então, em geral, a gente avalia bem o paciente com relação a essa questão do açúcar. Não só o diabetes propriamente dito, mas como outras coisas que podem ocorrer. Então, é preciso que você pergunte se o paciente tem, por exemplo, compulsão por doces, que pode ser um indicativo
de alterações no metabolismo do açúcar não diabetes. Então, às vezes, você vai precisar fazer, além da glicose simples, da hemoglobina glicada, talvez uma curva glicoinsulinêmica para pesquisar isso. E, em geral, a gente recomenda para o paciente com zumbido que não abuse de doces e que tenha uma dieta fracionada. É uma coisa muito semelhante ao que a gente faz com tontura, né? E pelas mesmas razões que eu citei, e que faça uma dieta fracionada e que não abuse de açúcar, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre medicamento do Rhodes. Medicamento anticonvulsivante é uma boa indicação para quais causas de zumbido? Então, existe essa indicação, mas eu, particularmente, eu não uso. Causa muitos efeitos colaterais e assim, eu não me sinto muito segura em usar. Existem outros medicamentos que eu uso que eles são GABAérgicos e que eu me sinto mais segura, mas que não são anticonvulsivantes, né? Mas aí é preciso ver de qual anticonvulsivante você está falando. Porque se você pensar nos clássicos, carbamazepina, por exemplo, né? Então, assim, a gente não costuma usar. Mas existe o uso dela, por exemplo, na síndrome da tensor tônica do tímpano, que é um uso bem estabelecido. Síndrome tônica do tensor do Mas isso tímpano. é uma indicação bem seletiva. Com relação ao zumbido em geral, existe, inclusive, uma revisão sistemática Cochrane, até hoje não sei direito, que fala que você não tem elementos suficientes para recomendar, tá? E então a gente não usa. Eu acho que é uma medicação, medicamentos complexos, principalmente a carbamazepina, você precisa de monitorização de uma série de fatores, podem ter efeitos colaterais. Então, normalmente, se não for nessa situação específica do tensor tônico, a gente não usa, tá? Agora, se você considerar, por exemplo, que o clonazepam pode ter alguma atividade anticonvulsivante, aí é um pouquinho diferente, mas aí você não está falando de um anticonvulsivante clássico. A gente tem, embora não seja o mesmo tipo de medicação, seria mais no caso para dor crônica, talvez, mas a gente tem visto muitos casos de zumbido associado ao uso de pregabalina, que é uma medicação que tem relatos de uso em zumbido. Então, isso é uma coisa paradoxal, porque você tem muitas medicações que causam zumbido que podem tratar zumbido em outros pacientes. Então, o negócio é muito complicado e isso provavelmente envolve a questão de diferentes circuitos de neurotransmissores nos diferentes pacientes. Ou seja, subtipagem de zumbido, que eu acho que é tudo. Interessante. A Massantarosa. Exercícios de academia pode piorar zumbido? Meu marido diz que sim. Então, vai depender de cada caso. Tem pessoas que vão para academia, não acontece absolutamente nada. Tem pessoas que vão para academia e sente que o zumbido melhora. E tem pessoas que percebem que o zumbido piora. Uma das questões que, neste caso, a gente pode pensar, uma das seria o zumbido somassensorial. Porque o zumbido somassensorial, ele pode piorar com esses movimentos, né? Com essa coisa de pegar peso, né? Tudo isso pode influenciar, tá bom? A Wilderness Sharon Físio. A terapia sonora pode ser indicada a partir do relato dos fatores de piora e melhora ou seguir primeiramente pelo subtipo do zumbido. Terapia sonora tem a ver com a habituação, não é isso? Para tentar habituar esse zumbido. Quer dizer, um zumbido que incomoda, que perturba, que atrapalha a vida desse paciente. Uma das possibilidades de indicação é a terapia sonora para poder habituar esse zumbido e ele parar de ficar algo incômodo, não é isso?
André e Aquele Ricardo? zumbido que você já pesquisou, você já viu tudo, não acha, e terapia cognitiva, nada resolve, você realmente... essa é uma opção, né? Para falar a verdade, se a pessoa não tem perda auditiva, eu vou por último nessa. Vou tentar de tudo primeiro. Uhum. Uma pergunta interessante que nunca fizeram aqui, do Tosta Sidney. Portadores de sífilis. Pode ter Sim, como sintoma o a zumbido? sífilis terciária, ela era conhecida como neurosífilis porque ela pode ter vários tipos de sintoma neurológico, inclusive perda auditiva e zumbido. Então, assim, faz parte da nossa investigação de rotina e, às vezes, a gente tem umas surpresas por aí, né? Muitas vezes pode ser simplesmente imunidade que o paciente tem, né? Mas, às vezes a gente tem algumas surpresas, mas sim, faz parte da investigação de rotina. O Salles fez uma pergunta também interessante. Tem alguma cirurgia para tratar zumbido? O Salles, duas possibilidades que a gente sabe, que eu já vivenciei com pacientes meus, né? Mioclonias, que são aqueles tipo de zumbido que tem ritmo, que às vezes pode ir lá, ó, dar uma cortadinha lá no músculo, no tendão do músculo. E na síndrome tônica do tensor do tímpano, se o tratamento conservador não resolveu, pode-se também fazer. Mais alguma coisa, André Ricardo, que pode dizer assim, olha, pode ter Não, um caso havia, cirúrgico? como é que era o nome daquilo? Microdescompressão vascular, era o Agmoller que falava muito disso. Mas não foi uma coisa que tenha vingado, assim, né? Era uma teoria de você descomprimir a vascularização próxima ao nervo e tal. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele diferente de vocês. Eu entendi ele perguntar se tem alguma cirurgia para melhorar o zumbido. É isso. Então, Cirurgias, assim, tem casos de zumbidos que dá para se fazer cirurgia. Então, casos de mioclonia, síndrome tônica, por exemplo, chivanoma. E tem indicação? O chivanoma, a tendência é você acompanhar, né? Mas deixa eu só te falar uma coisa. Eu entendi ele perguntar se existe algum tratamento cirúrgico para o zumbido. Mas não nessa linha que vocês estão falando. Aí surge hoje a hipótese de implante coclear, né? Para perda auditiva e zumbido. Sim, assim, eu acho que resumindo, tem isso que você falou das mioclonias, a secção do tendão do músculo, né? Tensor do tímpano, no caso. Havia essa microdescompressão vascular. Os casos de chivanoma, eles são cirúrgicos muitas vezes, mas porque eles são. Se o paciente for jovem, na maioria das vezes, você vai precisar fazer cirurgia. Se o paciente tiver mais certa idade, o tumor for menor, aí talvez não. E existe a questão muito controversa das alças vasculares também. As alças vasculares são pequenas alterações no trajeto dos vasos sanguíneos dentro do meato acústico interno ou na região do ângulo ponto cerebelar. Isso é absurdamente comum, muito comum. Tá? Tanto que nos próprios laudos de ressonância já vem com menção a isso. Só que se acredita que em casos muito específicos, como o vaso está muito próximo ao nervo e o vaso fica lá pulsando, ele poderia estimular o nervo e gerar um zumbido. Então, seria que se fazer um procedimento neurocirúrgico muito complexo para afastar o vaso do nervo. Mas isso é muito controverso, porque as alças vasculares são muito comuns mesmo. Então, você fazer uma cirurgia complicadíssima para uma coisa que você não tem nem certeza de se aquilo tem alguma relação, é um negócio muito complicado. A gente sempre, muitas vezes, debate isso nas mesas redondas, por aí, a questão das alças vasculares. Mas é difícil você achar um neurocirurgião
que se propõe a fazer procedimento por uma coisa tão incerta assim, tá? Então, eu acho que são essas as possibilidades. Que, claro, autoesclerose. Deixa eu falar de autoesclerose. Autoesclerose pode dar zumbido. E o que existe, eu me lembro acho que isso é coisa de William House, que em 70% dos casos o zumbido melhora depois da estapidotomia, em 20% dos casos fica na mesma, e em 10% dos casos piora. É mais ou menos o que a gente tem. Mas a autoesclerose, que pode dar zumbido, ela é muitas vezes cirúrgica. Então são as coisas que eu me lembro agora. Tá, estamos nos últimos minutos, então vai ser assim, papum, ainda tem muitas perguntinhas aqui. Então, pergunta, resposta mais objetiva para a gente conseguir em 5 minutos, assim, responder a maioria das pessoas aqui. Acho que a gente consegue, ó. Deixa eu pegar de baixo para cima agora, Renata. Desvio de septo pode causar... Só se ele interferir com a tuba auditiva de alguma forma e gerar um problema de orelha média que gere o zumbido. É um caminho torto, mas indiretamente podemos dizer que sim. Tá. Sim, sensação de borboleta batendo asas em um dos ouvidos. Parece que algo se retrai dentro do ouvido, que é músculo. Isso é músculo. Deixa eu ver aqui. Quem tem intolerância à lactose? A Daiane Rick. Pode causar zumbido, intolerância à lactose? Não deixa de ser metabólico, né? Pode. Acho que sim. Pode sim. Sim. Tem casos aqui, da Tani, de pacientes que trataram, né? Fizeram uma restrição e o zumbido parou completamente. Então, mexe às vezes também com questões autoimunes, né? Pode ter uma relação ligada à imunidade também, vai depender de cada caso. Mas a gente vê não só lactose, mas glúten também. Tá? A gente tem vários casos aqui de remissão de colegas otorrinos que a gente conversa e a gente sabe que isso pode afetar a parte muito metabólica o metabolismo é sempre do muito indivíduo. Importante. Sim. A Francine Franco, o otorrino me dispensou por não encontrar diagnóstico nenhum. Tenho que conviver com o zumbido o resto da vida? Francine, eu já te falo assim, olha só. Primeiro, se você só foi em um médico, procurem 2, 3 profissionais, mas de preferência que tenha uma expertise em zumbido. Às vezes eu dou aulas, né, em pós-graduações, onde eu encontro vários colegas fisioterapeutas, eles falam assim, olha, na minha cidade pequena, não tem nenhum especialista. Gente, hoje, a maioria dos profissionais fazem teleconsulta. Aqui em São Paulo, no Rio. Então, assim, em vários lugares do Brasil, grandes profissionais que têm expertise no assunto, eles fazem teleconsulta. Então, não tem mais a justificativa de que não tem como ter um contato com um grande especialista, tá bom? Aí eu vou aproveitar a pergunta dela e eu vou perguntar para vocês. A maioria dos pacientes que chegam com zumbido, vocês conseguem relacionar a algo? Ou a maioria vocês falam, nossa, é totalmente idiopático, não tenho noção da onde é que vem? Não, a maioria a gente consegue relacionar com algo. Isso é certo. Sim. Às vezes a gente tem dificuldade, porque, principalmente falando em neurotransmissores, você tem dificuldade porque, às vezes, você pensa em usar um medicamento, por exemplo, num determinado neurotransmissor, mas, por exemplo, no cérebro ele age como excitatório, no ouvido inibitório. Então, eu acho muito importante a gente, quando for avaliar o paciente de zumbido, avaliar os sintomas associados, porque os sintomas associados podem ajudar a gente a escolher um medicamento ou escolher um outro tipo de terapia, até mesmo cognitivo. A personalidade do paciente é importante, o humor, enfim, é um todo, é muito individual. Mas tem o que fazer sempre. A Vanja perguntou como melhorar a vascularização do ouvido de forma natural. Isso é possível? De forma natural?
É a alimentação, dormir bem, né? Você cuidar da sua saúde, do seu corpo, ser uma pessoa saudável, não fumar, evitar álcool. Eu acho que é o cuidado que você tem que ter. Açúcar em excesso. Açúcar, gordura, não abusar de sal também, cessação de tabagismo, não abusar de álcool, todas as coisas saudável. que podem comprometer a vascularização em geral. Fazer atividade física ajuda. Isso aí. O R. dos Salles perguntou: injeções intratimpânicas, que tipo de injeções são? Acho que ele quer saber assim, o que contém lá nessa injeção? Em relação à orelha interna, a gente tem dois tipos de coisa. A primeira são os corticoides. Assim, em zumbido, isso não é tão utilizado assim, isso é mais utilizado principalmente em surdez súbita. Tá? E é importante ressaltar que talvez em caso de zumbido agudo, o corticoide seja uma coisa muito interessante para ser feita, tá? Pelo médico especialista. Problemas vestibulares, ou seja, a parte da altura, que é a injeção de gentamicina, por exemplo. Aquela situação, num caso crítico de um labirinto que não funciona mais, mas que envia sinais inadequados, e aí você faz o tratamento que a gente chama de labirintectomia química para matar aquele labirinto, que é melhor o labirinto não mandar informação errada do que ele mandar a informação errada, porque mesmo você não tendo mais aquele labirinto, depois você vai ter a compensação central e a coisa vai ficar melhor, mas isso é para casos muito selecionados. Então, são esses dois tipos de injeção intratimpânica, o corticoide e a gentamicina. Estava sendo desenvolvido um medicamento para tratar zumbido recente, através de injeção intratimpânica, mas parou na fase 3, não avançou, então a gente não tem isso ainda. Perfeito. Eu vou responder aqui, fazer as perguntinhas finais do pessoal dos stories, para eles não ficarem sem. Rapidinho. A Natália Araújo perguntou: pessoa com zumbido e mesmo com exercícios não modula, o que fazer? Olha só, na verdade, Natália, na verdade, teria que fazer investigação boa com o otorrino, porque o zumbido ele tem mais de 200 situações que podem levar a pessoa a ter zumbido. Então, o fato da pessoa realizar exercícios e não modular, isso não quer dizer muita coisa, tá? Tem que ter uma investigação um pouco mais profunda, tá bom? A Cleidepa: meu zumbido está sendo alterado com movimentos do globo ocular, percebi há 3 dias. Isso é possível? Sim, isso se chama gaze evoked. Isso pode ter, tem algumas situações que podem levar a isso, mas uma delas é essa relação do nervo do trigêmeo, por exemplo. A relação também com o osso esfenoide. Tem várias relações. Mas esse tipo de movimento que a pessoa faz com os olhos e o zumbido altera, aumenta ou diminui, chama-se gaze evoked. E um dos tratamentos é a terapia oculomotora, que o fisioterapeuta ele pode fazer e ensinar exercícios para o paciente realizar em casa, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Tem uma pergunta aqui: pólipos nasais podem agravar ou até mesmo causar zumbido devido à obstrução da respiração? Pode. É a mesma situação do desvio septo. É a situação de interferir com a tubo auditiva. É a mesma situação. Excelente. A Thaís fez uma pergunta interessante. Zumbido sem alteração na audiometria poderá ter alguma perda de audição futura? Então, assim, ela tem um zumbido com audição normal. Lá no futuro, lá na frente, poderá ter alguma perda porque ela já Ela fez audiometria de alta frequência? Não falou, né? Não, ela não falou aqui, falou audiometria convencional. Poderia fazer a outra emissão para ver se já tem alguma lesão ali na cóclea.
Aqui que tá o negócio, né? Você ter perda auditiva não quer dizer que você vai ter zumbido. Ou também zumbido não quer dizer que você vai ter perda auditiva. A maioria tem, mas não necessariamente. É importante ter certeza que não tem uma perda auditiva oculta, né? Alguma coisa oculta. E a emissão pode ajudar, ela pode detectar alteração antes da audiometria tonal convencional mostrar. E a de alta frequência, mas a alta frequência tem um problema de padronização, que é uma coisa um tanto quanto complexa ainda. No estudo que a Tani fez aqui de uma escola, né, com jovens, o que eles viram? Eles viram que geralmente esses jovens eles têm zumbido, mas com audiometria normal no início, né? Então é comum jovem, quando se trata de jovens, eles terem zumbido e ter uma audiometria normal. Se você for olhar também no Meniere... Tem uma pergunta aqui do Alisson, disfunções de... No início do Meniere da autoesclerose, eles não vão apresentar perda, e vão apresentar os zumbidos, né? Também pode ter um caso assim. Sim. E o Alisson perguntou se disfunções, alterações aqui na cervical podem causar zumbido. Absolutamente sim. Assim como disfunções temporomandibulares pode ter muita relação com o zumbido. Tá bom, gente? Eu acho que foi isso aqui que eu peguei mais das outras perguntas que estavam faltando para todo mundo ficar satisfeito. E é isso. Finalizamos agora a nossa live. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, né? 2 grandes profissionais aqui que realmente respondem com categoria as perguntas de vocês. Quero agradecer muito, meus amigos queridos. Espero fazer Obrigada uma viagem a com vocês. A gente que agradece. Para fora. Muito obrigada. Obrigada, a gente vai se falando. E, gente, obrigada a todos. A gente vai se ver por aí pelo feed, pelos stories. E próximo ano a gente continua com as nossas lives de zumbido, que é sempre tão importantes, tá bom? Obrigada. Beijos em todos. A gente vai se vendo aqui pelo Beijo, Instagram boa mesmo. noite. Beijos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.